Você sabe o que significa a expressão cancelamento virtual? Você já foi cancelado ou cancelada? Você já cancelou alguém, hein? Oh, peraí, calma lá, vai sair cancelando todo mundo agora? Até os gafanhotos, coitados. Esses daí, eu acho que eles nem vieram pro Brasil, passaram longe, a situação aqui tá tão ruim que eles resolveram ir para outros lados. E a Anabelle ter fugido de um museu, bom, só falta dizer agora que ela resolveu bancar a Rebelde, raspou o cabelo, veio parar aqui no Brasil, né? Ai, que isso? Ô, produção, pelo amor de Deus, que é isso aqui, gente? Uma boneca? Ah, vocês estão querendo me pegar, vocês estão de brincadeira, né? Quem não sabe que isso daí foi uma fake news inventada e que ficou circulando aí na rede? Cancelar essa produção aí. Gente, que é isso? Coitada da boneca, tá com lábio branco. Bom, chega de brincadeiras e vamos falar sério agora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje, nós vamos falar sobre cancelamento virtual. O termo cancelamento passou a ser utilizado para definir o ato de boicotar alguém pelo fato deste alguém ter feito algo que não agradou o cancelador ou os canceladores. E com a internet e as redes sociais, esse cancelamento pode atingir proporções incontroláveis, já que basta um internauta ver algo que não lhe agradou, postar uma ofensa na rede e mobilizar outras pessoas a fazer o mesmo e a compartilhar aquela ofensa. Pois é, uma situação bem complicada. A questão é que muitas pessoas que cancelam outras fazem sem critério algum, porque não existe um critério de julgamento. Elas simplesmente veem algo que não gostaram e começam a cancelar. Simples assim. E no caso das figuras públicas, o cancelamento é ainda maior, já que ela tem a sua vida exposta publicamente. E qualquer deslize pode transformar a vida da pessoa no inferno e ainda acarretar em prejuízos financeiros, como perda de patrocinadores, emprego, entre outras questões. Foi inclusive o que aconteceu com alguns dos famosos que vocês viram na abertura deste vídeo. Complicado, né? Só que isso também pode acontecer com anônimos. Digamos que você esteja andando na rua e aí você briga com alguém e você fala alguma coisa que acaba ofendendo a outra pessoa. E aí um terceiro indivíduo filma exatamente o momento em que você xingou a outra pessoa e posta esse vídeo na rede, começando a te ofender. Meu amigo, reza, porque dependendo da proporção que esse vídeo alcançar, você tá perdido ou perdida. Só que, por mais que muitas ações de determinados cancelados sejam repugnantes, há um fator em questão: a vontade de se fazer justiça com as próprias mãos. E ao expressarmos esse desejo, nós podemos acabar nos igualando ao cancelado e nos transformando naquela pessoa ou naquele ato cometido por aquela pessoa que nós estamos criticando. A gente cancelou a pessoa justamente por um determinado fator X e aí a gente acaba querendo cometer o fator X com aquele indivíduo. Complexo, não? Mas você já parou para pensar nisso? Não? Então fica ligado aí que vamos trazer essa e muitas outras questões abordadas pelo professor Jack Brandão, especialista em imagens. E aí, professor Jack, você já foi cancelado? Ah, calma. Antes de responder essa questão, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like no vídeo e ative o sininho de notificação. Senão vai ter cancelamentos por aqui, hein? Brincadeira, pessoal. Fala aí, professor Jack, é com você.
Olá pessoal, tudo bom? Realmente é algo extremamente triste, algo extremamente preocupante, porque quando nós pensamos em cancelar, a própria palavra cancelar é uma palavra meio forte, porque o que é um cancelamento? É quando você simplesmente rompe com algo. E normalmente esse cancelamento se dá com contratos entre empresas ou nunca, por exemplo, você não pode simplesmente cancelar uma pessoa. É como se você pegasse e deletasse a pessoa. Bom, você pode tentar fazer isso, você pode simplesmente romper ligações com alguém. Agora, cancelar é algo extremamente preocupante, é algo triste quando a gente pensa nisso. É óbvio que muitas vezes algumas pessoas nos ofendem a tal ponto que nós não queremos simplesmente mais saber dessas pessoas. Mas aí a grande sacada para mim é simplesmente ignorar. Ignora, como se aquela pessoa não existisse. Para você não querer levar esse seu ódio, essa sua raiva, essa sua falta de empatia com essa pessoa, levar a todas as consequências, ou seja, fazer com que todos também tenham antipatia por essa pessoa. Isso é terrível. Agora, quanto a mim, infelizmente eu tive um problema há algum tempo atrás de uma pessoa que também tentou me fazer isso, mas um dia atrás do outro, a verdade sempre vem à tona. E olha que eu já falei da verdade, fatos vêm à tona. Então tem determinadas pessoas que gostam de simplesmente destruir a outra pelo prazer de destruir, por não ter encontrado aquilo que ela achava que buscava, aquilo que ela queria. Bom, vamos deixar isso para lá, porque senão eu vou sair correndo aí, vou para Marte. Professor Jack, parece que nunca o cancelamento virtual esteve tão em alta. A que se deve isso? Ao aumento do uso maciço das redes sociais, principalmente nesses períodos aí em que o pessoal ficou mais em casa por conta do isolamento, da quarentena? A polarização da sociedade também é responsável, já que esta está cada vez mais polarizada, principalmente por conta das eleições, a rivalidade entre esquerda e direita, ou o aumento do nosso desejo em julgar o outro também tem referência com esse aumento do cancelamento. Ou seria uma conjunção de todos esses fatores e muitos outros, hein? E aí, professor, o que você nos diz? É importante lembrar que essa ideia, na realidade, não é uma ideia nova. As pessoas, por exemplo, que tinham determinado poder, então elas usavam desse seu poder para desestabilizar, para destruir um desafeto. Então, normalmente, como é que essa destruição é feita? Por meio de imagens também. Você constrói uma imagem negativa de uma pessoa e começa a usar essa imagem exaustivamente para que a pessoa seja destruída de uma forma ou de outra. Então isso não é algo novo, como eu estou dizendo para vocês, é algo que já existe há muito tempo. É óbvio que para muitas pessoas o prazer maior é exatamente esse, é destruir aquele que o outro faz. Só que é óbvio que hoje, devido à internet e de modo especial às redes sociais, isso se torna latente. As pessoas acreditam que têm esse poder e elas fazem isso a seu bel prazer. Não estão muitas vezes preocupadas se vão atingir, se não vão atingir. É desafeto. Por ser desafeto, ela merece ser destruída. É uma ideia muito perniciosa, uma ideia muito terrível. Então eu me acho no direito de ser juiz. Todos viraram juízes e os juízes deixaram de ser juízes. Olha a incoerência. Nós vivemos um momento extremamente pernicioso, extremamente perigoso. Porque, como você bem disse, nós tivemos a própria pandemia levou as pessoas a ficarem em casa e é como sempre se dizia há um tempo atrás e como se diz, cabeça vazia é a panela do demônio. A ideia é bem essa. Você não tem o que fazer, você começa a ficar olhando para a parede, por nada. O que você vai acabar fazendo? Você vai pensar em besteira. Então você vê alguma coisa que vai contra você, simplesmente quer destruir aquilo.
Então nós acabamos entrando numa roda que é algo perigoso. É engraçado que é um círculo vicioso. E a palavra círculo vicioso é muito interessante, que em alemão é chamado de Teufelskreis. Teufel, demônio, é o diabo, é um círculo demoníaco. E isso eu vejo um pouco disso nessa situação que nós estamos vivendo hoje. E este embate que nós temos de pensar o seguinte: essas últimas eleições levaram à explosão da caixa de Pandora. Eu não digo nem abertura, a explosão. Então, desde a eleição de 2014, Pandora começou a abrir a caixinha dela e começou a expandir tudo que é coisa ruim. E tudo aquilo que estava guardado, reservado nos armários das pessoas, de algumas pessoas, simplesmente com essa última eleição, bum, houve uma grande explosão e a caixa de Pandora foi aberta. E tá aí, ó, tudo aquilo que ficava reservado, escondido e que as pessoas tinham certo receio e certa vergonha de falar, simplesmente se acham no direito hoje de soltar aos quatro ventos. Bom, professor Jack, agora eu gostaria de voltar àquela questão inicial sobre como podemos nos tornar quando cancelamos alguém pelo seu ato repugnante, por exemplo. Vou citar algo mais concreto. Há alguns dias atrás, viralizou na internet um vídeo de um homem, morador de um condomínio de luxo na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, ofendendo verbalmente um entregador do iFood, dizendo que ele tinha inveja dele pela sua condição social, entre outras palavras também ofensivas. E ele desvalorizou o entregador como se ele fosse um ninguém. E isso gerou muita revolta nos internautas, inclusive eu também fiquei indignado com a postura desse morador e fiquei pensando, como uma pessoa pode chegar a esse nível? Aí eu comecei a refletir outras questões também, porque esse homem que ofendeu o entregador, ele aparentava estar acima do peso. E aí muita gente começou a chamar ele de gordo, de baleia, muitos falaram até que ele merecia morrer, apanhar. E aí a gente fica pensando, eu pelo menos começo a refletir. A gente cancelou esse homem justamente pelo fato dele estar humilhando outra pessoa pelo que ele fez. E aí a gente acaba cometendo a mesma atitude com ele. Óbvio, não tô falando aqui de concordar com o que ele fez. O que ele fez foi errado. Ele jamais poderia ter desmerecido o entregador desse jeito. Mas ao partir para o outro lado da questão, como chamá-lo de gordo, dizer que ele merece apanhar, que ele merece morrer, já não é também se igualar a isso, professor? Que questão complexa, não? Como lidar com essa situação? Diz aí. Aí nós entramos, Mário, numa outra situação, que é a questão da empatia. Nós sentimos empatia por algumas pessoas. Normalmente nós sentimos empatia por aquelas pessoas que nós consideramos próximas a nós, de uma forma ou de outra, seja pela raça, entre aspas, raça, porque não existem raças, existe uma raça humana só. Essa ideia de cor, essa ideia de superioridade, nós já vimos aqui, isso é a coisa mais imbecil que o século XIX, de modo especial, inventou. E eu digo século XIX porque foi uma época científica, então buscar usar a ciência para provar que um é melhor, é superior ao outro. Então nós temos a ideia da empatia. Então, por exemplo, se nós virmos uma pessoa cair na rua, nós corremos para tentar ajudar essa pessoa, de uma forma ou de outra. Agora, se nós virmos uma pessoa, um mendigo na rua, dormindo, simplesmente você ignora como se aquilo fosse uma coisa. Então é algo que é latente no ser humano. Então a questão de você se aproximar daqueles ou daquilo que você acredita que seja o certo e o errado. É óbvio que quando nós trabalhamos essa questão, o que aquele rapaz fez lá no condomínio é algo execrável. Ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos seres humanos e todos temos a dignidade. Deveríamos ter dignidade em relação aos outros. Ninguém é superior, ninguém pode dominar. Não, desculpa, é uma coisa que na minha cabeça não entra isso. É óbvio que hoje nós estamos vendo isso. Quando nós temos pessoas que se acham
superiores à outra e simplesmente atacam, rechaçam aquele que nós entendemos aquela pessoa como uma pessoa frágil ou fragilizada, nós temos normalmente a tendência de ficar ao lado do fragilizado. Isso é uma coisa importante nós pensarmos isso. E isso é algo inerente ao ser humano. É óbvio que ao ficar do lado fragilizado, nós esquecemos que o outro lado também pode ter um problema, o outro também pode ter os seus problemas. Mas é claro que se o outro cometer um crime, ele tem de pagar pelo crime. Isso é uma coisa óbvia, isso é legal. Então existem leis para isso. É óbvio que num país como o nosso, em que a lei serve para uns e não serve para outros, as pessoas se acham no direito, muitas vezes, de buscar justiça pelas próprias mãos. Esse é que é o grande problema que nós vemos, de modo especial, nesse tipo de assunto. Então, poxa, como nada vai acontecer com aquele fulano, então eu me acho no direito de tentar ajudá-lo de alguma forma, porque aquilo poderia acontecer comigo. Então, se ele destratou aquele cara, ele poderia fazer o mesmo por mim. Então, ele merece sofrer as consequências, porque a justiça não vai fazer nada. Então, isso é uma aberração do nosso próprio sistema judiciário. Infelizmente, quando eu digo nosso, eu não digo só do nosso do Brasil. O Brasil é um exemplo. O Brasil é um país que possui leis maravilhosas, leis de primeiro mundo. Porém, há leis que são de quinto, sexto, sétimo mundo. Então a justiça, infelizmente, a justiça não é para todos, a justiça é para alguns. Alguns estão sempre fora, estão sempre soltos, outros não. Nós vimos agora a questão por exemplo, do Queiroz. O Queiroz foi dado a regalia da prisão domiciliar. Agora, por que ele pode e outros que estão na mesma situação não podem? Bom, não precisa ser muito inteligente para saber a resposta, né? Bom, professor, eu gostaria de relembrar aqui também alguns casos em que o cancelamento teve consequências drásticas. Em alguns exemplos já não dá nem para falar em cancelamento, foi linchamento mesmo. Não sei se todos vão se lembrar aqui, mas há alguns anos uma mulher no Guarujá foi espancada até a morte depois que postaram uma foto dela associando a sua imagem a sequestro de crianças e prática de bruxaria. E ela nada tinha a ver com a história, mas bastou uma postagem e pronto, as pessoas acreditaram e espancaram até a morte. Absurdo, né? E teve vários outros casos também. Mais recentemente, um homem foi morto com 7 tiros depois que divulgaram a imagem dele num programa de TV e disseram que ele era suspeito de um crime de assassinato. Complicado, né, pessoal? E se voltarmos mais um pouco na história, lá no ano de 1994, um caso bem conhecido é o da chamada escola base. Os donos da escola, eles foram acusados de abusar sexualmente de crianças, só que não se tinha nenhuma prova. E depois foi realmente provado que eles eram os inocentes. Mas aí quem deu a sentença de culpado foi a própria mídia, porque ela divulgou a informação de que eles estariam abusando de criança sem qualquer prova, e isso gerou uma repercussão muito grande. A escola acabou sendo fechada. E isso numa época em que não se tinha esse uso maciço de redes sociais, porque imagina como seria hoje, eles poderiam ter sido até mortos. O caso, inclusive, virou objeto de estudo nas faculdades de jornalismo, e acredito que muitos comunicadores aí vão se lembrar dessa história, porque somente uma mídia, o Diário de São Paulo, não divulgou a questão, né, a notícia de que eles estariam abusando sexualmente, porque não tinha provas concretas e realmente eles eram inocentes. E mais recentemente, né, muitos vão saber, porque ainda está repercutindo nas mídias, o caso de uma menina que foi estuprada pelo tio, uma menina de 10 anos de idade. Ela engravidou e acabou cometendo o aborto. O fato dela cometer o aborto ganhou uma proporção muito maior do que o fato de uma criança inocente de 10 anos ter sido estuprada. Então ela passou a ser cancelada e não um tio. Vejam aí, é algo para se pensar, porque realmente é um cenário surreal, não é, pessoal? E agora eu quero saber de você, professor Jack. O perigo desses tipos de cancelamento, a vontade das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos.
e um conceito de justiça que muitas vezes é distorcido para muitos, como o caso dessa menina. Ela passou a ser a culpada por cometer o aborto, só que acabaram esquecendo de falar de atrocidade que foi cometida, né? Não que se não falou, mas acabou direcionando o foco para outra questão. Como é que fica, professor? Qual a sua análise a respeito de tudo isso? Mari, são coisas absurdas. Então é aquilo que a gente já havia falado e estamos falando direto aqui no canal. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo às avessas. Aquilo que é o fato deixa de ser fato, passa a ser mentira. Aquilo que é mentira passa a ser verdade. Então nós temos o caso dessa menina que há uns 4 anos estava sendo sistematicamente abusada pelo tio, e de repente as pessoas, entre aspas, ditas de bem, criminalizam aquele que está sofrendo a pena, que está sofrendo o ato ilícito. Pior, eu vejo em algumas mídias, algumas pessoas, alguns comentários dentro das redes sociais dizendo que a menina gostava, que a menina aceitava aquele ato porque não revidava, porque não falava. Aí é que está, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Então nós vemos que há uma total inversão de valores que leva a proporções gigantescas. Por exemplo, é o caso, eu não esqueço realmente do que você falou, da escola de base. Eu sou professor há muitos anos e já tive alguns problemas com alunos, problemas corriqueiros. Agora eu fico imaginando se essa pessoa, de repente, fora das suas faculdades mentais, por exemplo, inventasse uma mentira. E aquela mentira, de modo especial hoje, viralizasse a ponto de se tornar uma verdade. Quantas pessoas perdem tudo aquilo que construíram a muito sacrifício, a muitas penas, por causa muitas vezes de uma brincadeira? Então você vê uma família que vivia em função do trabalho, vivia em função da escola, de repente fala-se que na escola havia estupros coletivos, etc, etc. Não quero nem tocar no assunto, porque é algo para mim de extrema insensibilidade. Há um julgamento sumário, pela população, que depreda a escola, que destrói a escola, que picha a escola, como nós vimos na imagem que foi passada agora, e simplesmente leva todo aquele trabalho de anos ao caos, à destruição total, acabou. Quem vai compensar isso? Não compensa. Não se compensa, porque nós já havíamos visto aqui também, em outras entrevistas, que é muito difícil você galgar os degraus para cima. É muito complicado. Agora, para você jogar o negativo e colocar esse negativo como algo para te destruir, é muito simples, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, em que basta, por exemplo, uma postagem e essa postagem viraliza, pronto, acabou. Uma reputação é jogada no lixo, como nós vimos no início. A Rowling, por exemplo, que é a autora do Harry Potter, não entrando no mérito da questão, ela fez uma colocação, pronto, destruíram a vida, a carreira da mulher. Por que não lembram a quantidade de dinheiro, por exemplo, que ela ofereceu para instituições de caridade? Que não se pode esquecer que ela se tornou a mulher mais rica do mundo por causa exatamente dos livros. Então esse tipo de coisa não se lembra, ou seja, aquele que cancela o outro esquece ou faz questão de não lembrar, faz questão de ignorar todas as benesses que a pessoa fez. Isso é muito triste, isso é muito perigoso, porque isso não pode acontecer somente com as pessoas que estão em destaque muitas vezes. Quaisquer pessoas podem ser taxadas
de adúltera, pode ser taxada de pedófilo, pode ser taxada, por exemplo, de assediador, e aí vai. E os verdadeiros criminosos, os verdadeiros assediadores, os verdadeiros pedófilos, muitas vezes estão na rua rindo. E são aqueles mesmos que tacam o dedo na ferida e falam, olha, e gritam nas redes sociais exatamente falando isso. Criticando aquele que é inocente, sendo que ele muitas vezes é o criminoso. Olha um mundo de pernas pro ar. Professor, outra questão interessante que observo é que ao mesmo tempo que nós temos grupos que parecem não ter receio de ofender, seja fisicamente, seja verbalmente, exprimir pensamentos preconceituosos, machistas nas redes sociais, nas ruas também, nós temos um outro grupo dispostos a cancelar qualquer deslize cometido não somente por estes grupos opressores, como também qualquer palavra que se fala. Por exemplo, a gente tem que ter até cautela hoje ao falar ou se referir a alguém, porque mesmo que sem querer a gente pode ser mal interpretado e ser cancelado, ser considerado preconceituoso. Como lidar com tudo isso, professor? Diz aí. Essa colocação, Mari, é muito interessante e é muito boa. Nós sempre temos de lembrar que aqueles que atacam, muitas vezes, são aquelas pessoas que simplesmente não têm argumento algum. Então, quando eu não tenho argumento, quando eu não tenho a capacidade cognitiva de discutir ou de travar uma discussão, eu grito. Eu levo eu sou levado a agir com violência pelo outro. Eu sou obrigado, muitas vezes, a taxar o outro de inferior. Aí é um exemplo das raízes do preconceito racial, por exemplo. Durante séculos, o negro foi tratado como inferior. E isso foi imputado na cabeça tanto dos brancos quanto dos negros. Só que por que você faz isso? Você leva o outro a acreditar que ele não é o que é. Olha como o pensamento, como a construção da imagem é muito perigosa. Então é o que nós estamos vendo hoje. As determinadas pessoas são totalmente imbecilizadas, vou chamar assim porque não tem outro termo, são pessoas que não têm a mínima condição intelectual para travar uma discussão séria. Esse tipo de pessoa só aceita pouquíssimos argumentos, ela decora algumas palavras de ordem, pronto. Então, a partir dessas palavras de ordem, ela vai repetindo essas palavras como um mantra. Saiu daquele mantra, essas pessoas não conseguem discernir absolutamente nada. Então, são essas pessoas que partem para a ignorância, partem para a ofensa, partem para a agressão. São os haters, por exemplo, que muitas vezes são pagos para atacar. É algo muito triste, E aí eu fico pensando, há muito tempo atrás, por exemplo, na antiguidade, havia as carpideiras. Olha que interessante, mulheres que eram contratadas para chorar nos enterros. Como existe até hoje, existia até pouco tempo, deve existir hoje. Mulheres que são pagas para chorar o morto. Como hoje, de uma forma diferente, nós temos pessoas que são pagas para odiar o outro. Não importa se ela acredite, se ela desacredita daquilo que o outro fala. Só que elas são pagas. Como são pagas, a função delas é simplesmente ir contra. Tudo que a pessoa fala A, B, C, ela é contra. Se está certo, ela é contra. Se está errado, ela é contra. Então não tem argumento. É triste, olha que ponto nós chegamos. Mas é óbvio, num país em que a educação nunca foi prioridade, ou nunca, entre aspas, de modo especial nesses 2, 3 últimos anos em que se destruiu tudo, a ponto de se querer até taxar livros, exatamente para que as pessoas não leiam, você quer o quê? Bom, e se o cancelamento nunca esteve tão em alta, também não podemos esquecer que ele sempre existiu. Quer um exemplo? Ao longo da história foram várias as mulheres que foram assassinadas
por serem confundidas com bruxas. Isso mesmo. Quer saber mais? Então aguarde que na próxima quarta eu e o professor Jack falaremos a respeito. Bom, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Ah, e você tem alguma história de cancelamento para contar pra gente? Você já foi cancelado? Já cancelou alguém? Então escreve aqui nos comentários que a gente pode ler essa história para vocês na edição de quarta do Imagens em Foco. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificação. Até mais, pessoal! Até mais, professor Jack! Tchau, tchau! Tchau, Mari, tchau a todos. Espero que todos tenham aproveitado esse papo, apesar de ser um papo extremamente polêmico, mas é algo que nos chama muita atenção. E sempre pense, pessoal, antes de tentar criticar alguém, acho que é muito importante nós conhecermos o todo, para ver se a parte corresponde a esse todo, tá bom? Bom, vamos lá, até a próxima. Tchau!